dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Terra, diretor executivo e sócio da Monk. Estou aqui com o Rodrigo Amanteia, que vai se apresentar um pouco melhor para quem não conhece ainda, né? Porque vocês estão vendo uma temporada de episódios, uma parceria do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha, do INSPER e da Monk. Estamos com um convidado especial. Rodrigo se apresenta, depois apresenta o Vinícius para a gente, por favor. Opa, tudo bem, pessoal? Rodrigo Amanteia, sou do INSPER. Acho que vocês já me conhecem aí de outras edições. Hoje a gente está aqui com o professor Vinícius Picanso, do INSPER. Eu vou deixar ele se apresentar, que eu acho que é melhor. Bem-vindo, Vinícius. Um prazer, pessoal. Muito obrigado pelo espaço. Super bacana estar com os dois Rodrigos aqui para a gente discutir um tema muito bacana. Bom, meu nome é Vinícius Picanso Rodrigues, eu sou professor do INSPER. Eu atuo nas áreas de gestão de operações, cadeia de suprimentos, com um foco muito grande em sustentabilidade. E ao longo da minha trajetória, com, digamos assim, momentos em que essas agendas se cruzavam com empreendedorismo e inovação. Sempre tive um interesse muito grande por sustentabilidade, temas ligados a ESG, e isso foi fazendo a minha carreira se afunilar para esse tema, tanto em pesquisa quanto em ensino, e também uma atuação muito forte com empresas, organizações do terceiro setor, e também governo. Então a gente faz um trabalho bastante amplo no INSPER para conectar essa agenda de uma forma bastante integrada. Tá? Então minha formação toda é engenharia, graduação, mestrado, doutorado em engenharia com foco em engenharia de produção, que é, digamos, a engenharia mais ampla, que conversa com outras áreas do conhecimento. Então eu comecei muito chão de fábrica, muito assim, tentando entender sustentabilidade, impacto ambiental de produção mesmo, de produtos e tal. E acompanha um pouco a evolução do tema, Então, hoje a gente olha para sistemas grandes, complexos, como cadeias de suprimentos, que estão ficando cada vez mais complexas, por natureza. Então, esse tem sido meu foco de atuação nas mais diversas vertentes aí desse tema. Legal. A gente fala aqui, todo mundo sabe, de inovação e ESG. E eu queria que você contasse um pouquinho como você caiu nesse assunto, que já tem bastante tempo aqui no Brasil, que as empresas se estruturaram, que o mercado fala sobre sustentabilidade, mas como é que essa não mais novidade caiu para você? Bacana. Eu acho que foi um amadurecimento de acordo com a minha trajetória acadêmica, de uma certa forma também. Como eu mencionei, eu comecei a trabalhar mesmo com, digamos assim, a produção de produtos físicos, então tinha muito essa questão de, eu vou produzir um produto, como é que eu penso esse produto, Então, desde o desenho dele, que material que vai ter, que processo vai estar por trás, que rota tecnológica a gente vai usar e tudo mais. E depois, uma vez que ele está na mão do mercado, como é que as pessoas lidam com esse produto, Como é que ele é descartado, como é que ele é remanufaturado eventualmente, ou qualquer dos R's aí que a gente puder pensar. Então, eu gostei muito com esse foco em produto físico, produção, E aí eu acho que isso também conta um pouco da história da evolução de ESG, inovação nesse meio, pelas empresas, pensando até em Brasil, Então o foco era muito isso, muito produto, muito o que a gente pode fazer para minimizar impacto, processos mais limpos e tal. Até a gente tinha um termo que hoje é pejorativo, A gente falava que a gente estava focado em fim de tubo, aquela coisa, eu quero deixar de expelir gases tóxicos, eu quero deixar de poluir os rios que estão em torno da minha fábrica e coisa e tal. E estava bom, e era isso, Só que esse tema evoluiu demais. Como eu disse, as relações vão ficando mais complexas, os produtos vão ficando mais complexos. A gente tem uma camada esmagadora de serviços que tem uma complexidade particular, que não é um produto físico, que você não consegue ver um processo de produção. Então eu fui acompanhando essa evolução e hoje a gente conversa muito com as empresas do ponto de vista de um impacto na cadeia. Então não é mais só produto, é como é que esse produto vive em relação a comunidades, às pessoas, aos clientes, aos fornecedores e tudo mais. Então, um pouco da minha trajetória acompanhou esse desenvolvimento do tema. Então, não é mais novidade. Eu lembro que quando eu começava a falar de sustentabilidade, as pessoas falavam, lá vem um abraçador de árvore, vai falar com o pessoal lá de compliance no fim do corredor, o jurídico. O pessoal tem falado muito isso aqui. Era assim, era assustador. Eu parecia um ET dentro das discussões, as pessoas olhavam meio estranho, falavam, esse cara falando de sustentabilidade, isso é custo, cara, para de falar disso, não sei o quê, vai encher nosso saco e tal. Hoje não, hoje mudou, Os fóruns são muito mais, as pessoas falam essa linguagem, É muito mais fácil falar de temas de ESG, de conceitos de ESG, é outro jogo, Eu falo até o pessoal que está entrando agora, os nossos alunos e alunas, que estão começando a fala, cara, não vou dizer que é fácil, mas é muito diferente de como era 10, 15 anos atrás, em que você tinha que
vencer uma barreira enorme de partida, né? Então acho que é isso. A gente estava num outro episódio que a gente gravou recentemente, a gente estava com a Denise Rios e a gente falou de o que está mudando, né? Então, e nesse episódio surgiu uma discussão de o que fez essa mudança acontecer, né? Óbvio, ela está longe do ideal, mas falamos primeiramente, existe uma geração nova e um espírito do momento, um espírito do tempo, que ele é focado em uma vontade genuína, um propósito genuíno de mudar as coisas. Do outro lado, tem uma geração que usa a sustentabilidade como critério de escolha. E, num terceiro ponto, existem questões regulatórias, né? Que você vira e fala assim, se eu não mudar, eu vou ser multado, ou a gente ainda brincou, né? Se eu andar de carro em Londres, eu pago uma fortuna. Tem meu irmão mora na Inglaterra e ele fala, nossa, para ir daqui ali não dá para ir de carro, porque... Totalmente desincentivado. Exato. Então, acho que tem uma questão regulatória, propósito, e você concorda com isso? Você enxerga isso também? Concordo e diria que a regulação é função das outras duas na minha cabeça, sabe? É resultado dessas outras duas ondas ou motores, vamos dizer assim, porque eu acho que o direcionador central, acho que tiveram vários direcionadores, né? Mas eu acho que essa mudança de mentalidade que acontece naturalmente com as gerações, a gente pode ver isso historicamente, né? Pode pegar qualquer geração e acompanhar o recorte. Inclusive eu tenho uma aluna hoje fazendo um trabalho de comparação entre gerações. Você vê evolução em vários temas, né? Temas políticos, temas sociais, temas econômicos e por aí vai. E eu acho que, eu concordo plenamente que as gerações mais novas, elas já embutem isso no princípio, num DNA, digamos assim. Então, de partida, é um valor. E se é um valor, é o alicerce da casa, né? Todo raciocínio depois é construído em cima desse valor. E a regulação, eu acho que ela é reativa a isso, e as empresas são reativas à regulação, né? Então ainda tem muito movimento de sustentabilidade ESG que é pautado por regulação. Você estava falando de Londres, eu estava morando recentemente em Glasgow e passou por um processo muito similar. Antes você poderia entrar com seu carro no centro expandido da cidade do jeito que você quisesse, né? Você não tinha nenhum problema. Aí eles implementaram lá a zona de baixa emissão, ou seja, se você quiser entrar com seu carro a combustão, se ele for elétrico, ok. Mas se você quiser entrar com o seu carro motor a combustão, você vai pagar um penalty altíssimo. E aí teve um pushback de parte da sociedade, né, que achava aquilo um absurdo, que era limitação de direitos e tudo mais. Mas acho que isso mostra, né, ainda mais que é uma cidade importante para o Reino Unido, porém pequena, mostra que essas regulações estão todas muito amarradas com o sentimento geral das pessoas. E acho que um outro catalisador, não vou dizer que é uma causa per se, mas o catalisador, acho que foi a pandemia. As pessoas aprenderam na pandemia que elas não precisam viver com tanto. A vida pode ser um pouquinho mais simples do que ela é. Será que eu preciso depender tanto do meu carro assim? Será que, né, que tipo de impacto a gente está tendo no ambiente? Como é que o ambiente se relaciona com a gente, né? E assim, começou com um susto, né, a pandemia, acho que depois virou uma peça de reflexão muito importante. E para a sustentabilidade, eu acho que foi uma peça de reflexão muito importante para as empresas, para os indivíduos, para governos e tudo mais. E aí você tem regulação no nível macro, né? Você tem, por exemplo, a União Europeia, em geral, tem regulações muito mais avançadas nesse tema em relação às outras partes do mundo. Então, muitas vezes, quando a União Europeia se movimenta no sentido de, agora a gente não vai comprar, não vai aceitar mais carne de região desmatada do Brasil. Aquilo lá tem uma reverberação enorme, né? Então, as empresas vão se acomodar àquilo e vão se reorganizar em torno daquilo, que é um driver de inovação. Perfeito. Né? Não deixa de ser um driver de inovação. Que fez um gancho excelente, né? Que a gente tem tentado sensibilizar com a série que a gente está fazendo aqui, exatamente assim, de como a gente olha muito para a tecnologia como driver de inovação, sim, mas assim, você olha a sustentabilidade também Antes da gente passar para a questão de P&D, eu queria só explorar um tópico contigo, que é essa questão do consumo consciente, né? Assim, porque ele é contra-intuitivo quando a gente fala de business, né? Porque quando a gente fala a pandemia
e tem uma série de movimentos hoje, né, que vão por esse lado de um consumo mais consciente. Né? Eu não estou falando nem de economia circular, né? Mercado de second hand, assim. Você acha que como que isso vai coexistir com o nosso movimento tradicional, que é o produto na prateleira, e falar para a galera compra, que é um modelo da sociedade americana, né? Eles consumerismo. Você tem alguma opinião sobre isso, assim? Tem opiniões polêmicas sobre isso. Então essas são as boas. Eu acho que, na verdade, eu não acho que o tema de consumo sustentável seja um tema pro indivíduo. É meio louco pensar isso, mas eu acho que é um tema regulatório, mais do que tudo. Porque por mais que a gente se informe, por mais que a gente seja dito consumidor consciente, eu entendo, os produtos são complexos, a gente não vai entender tudo que está lá, tudo que funciona, tudo que pode ser feito, né? Então, e tem uma aparente tensão entre eu preciso vender meu produto, mas eu preciso que as pessoas fiquem mais com esse produto para ele durar mais, para ele explorar mais, que é um dos preceitos, por exemplo, da economia circular. Né, que os produtos durem mais na mão do consumidor, da consumidora, e né, isso não faça com que ela compre mais, né, ou fique trocando modelos, e a cada ano tem um celular novo, e a cada ano tem um carro novo, e por aí vai. A aparente contradição, e aí eu falei que é polêmico porque eu vou falar do que eu acho hoje que é a maior discussão em sustentabilidade hoje, ESG, envolvendo todo mundo, inclusive as empresas, é se a gente consegue continuar crescendo de forma sustentável. E crescendo, eu estou dizendo a economia mesmo, né? O imperativo do crescimento, que assim, se a economia não apresentar crescimento é uma tragédia, né? Então existe uma vertente que chama de crescimento verde, crescimento sustentável, ou seja, essas pessoas advogam que você pode sim continuar crescendo, você pode sim continuar vendendo seus produtos de forma sustentável, que a gente não vai estourar nenhum limite planetário, como a gente chama, né? A gente vai ficar dentro dos limites que a Terra nos impõe. E tem uma outra galera, que aí a atenção importante, eu acho que é uma grande discussão, que diz, olha, crescimento por crescimento não vai funcionar. Tem uma parede, e a gente está chegando perto dessa parede. E se a gente der nessa parede, a gente vai se estrepar, né? E aí, o que a gente faz, então? Para de crescer? Não é tão simples, né? Toda a nossa história econômica recente é pautada no crescimento contínuo, né? Inclusive diferença entre países pobres e ricos e tal. Eu dei uma viajada aqui, mas só para dizer que eu acho que essa tensão ela é menor do que aparentemente parece. A tensão entre vender mais produto na prateleira e ter um consumo sustentável. Por quê? Porque eu acho que a inovação, principalmente dentro de economia circular, ela pode ser um mecanismo muito bacana de você botar o produto na prateleira, gerar receita para a companhia, mas de forma que a pessoa não precise ficar toda hora trocando o produto, comprando o produto, nas transações normais, vamos dizer assim, nas transações naturais que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que a tensão ela não é tão grande quanto ela parece ser num primeiro momento, né? Quando a economia circular começou, aquela coisa de produto, né, mais tempo com o consumidor, de novo, a União Europeia com o right to repair, né, o direito de reparar, de consertar o produto e tudo mais, que é, se um iPhone hoje, algum produto da Apple quebra, você não tem a mínima ideia de como é que aquilo funciona, você não consegue reparar aquilo, basicamente vai trocar aquilo por um outro item. Então, esse tipo de coisa assustou um pouco as empresas no começo, mas como que vai acontecer? E você tem modelos tipo a Patagônia, que tem modelos super interessantes em que eles advogam para um uso mais consciente, mas eles não pararam necessariamente de vender os produtos, né? Quer dizer, não pararam de vender os produtos. Né? Depois teve um movimento super interessante do fundador da Patagônia, que, né, destinou parte, né, quer dizer, todo o asset dele da Patagônia para uma instituição filantrópica. Então, eu acho que, eu disse que é polêmico porque eu acho que o dilema que você trouxe está ligado ao imperativo do crescimento. E eu acho que crescimento por crescimento é muito maléfico. Você pode crescer para atingir outras coisas, por exemplo, atender pessoas que não são atendidas, melhorar serviços, melhorar produtos, de tal forma que o bem-estar da sociedade aumente. Mas crescer, porque depois você quer crescer mais, depois você quer crescer mais, depois você quer crescer mais, ou seja, o crescimento pelo crescimento, eu acho que é aí que mora o dilema, e é essa equação que a gente precisa desfazer. Eu não quero perder muito o foco da questão de inovação, né? Mas a gente está falando de consumo e preocupação com a perenidade do mundo. Né? Do mundo, exato. Eu ainda vejo muito
eu acho que a cultura do mundo, e muito mais do Brasil, é do imediatismo. Ainda mais dentro das corporações. Sim. Então, os resultados trimestrais. Os presidentes, e aí é uma cascata gigante do conselho até embaixo. Você quer ganhar bônus, você tem que fazer tudo que a gente determinar dentro deste ano. Então, a procura é muito mais sobre... Me diz que eu tenho que fazer rápido para ganhar o bônus full no final do ano ou no trimestre, área de venda no trimestre. Sim. Então, assim, é muito mais imediatista. A preocupação com o meio ambiente, com o social, com o ESG em si, fica em segundo plano. E as áreas de inovação que estão chegando, certamente para colaborar com isso também, tem a mesma dificuldade, que é... Estou em segundo plano porque pode ser mais caro ou atrapalhar minhas vendas. Repensar o modelo para ir para ESG. E inovação tem o mesmo problema. Por isso que a gente enxerga que as duas coisas não estão juntas, né? Sim. Você tem visto essa forma mais difícil de acontecer por causa do imediatismo? E aí eu já queria jogar para os dois temas, né? ESG e inovação. Sim. Então, eu acho que o imediatismo é um dos grandes inimigos de pensar a sustentabilidade e ESG dentro das corporações. Eu concordo plenamente. E acho que inovação, como vocês disseram, entra nesse balde. De novo, eu acho que isso vai um pouco para as premissas e para os valores. Eu vejo um movimento de mudança. Assim, algumas empresas que a gente conversa começam já a repensar modelos de planejamento justamente para desfazer essa tensão. Porque eu sempre brinco que o jogo da sustentabilidade é um jogo de longo prazo, não é um jogo imediato. Você tem efeitos imediatos. Mas, por exemplo, quando a gente fala dos grandes desafios que a gente tem, mudanças climáticas, perda de biodiversidade, enfim, todos os impactos derivados disso, a gente está falando de projeções de longo prazo, né? Então, assim, a gente... E talvez esse seja o problema da gente não se preocupar, porque a gente não sente agora os efeitos, então a gente coloca em segundo plano, né? Como você falou. Mas o curioso é que muitas das coisas que estão acontecendo até no dia a dia das pessoas estão fazendo elas repensarem essa forma de, será que realmente eu preciso colher todos os resultados dentro de um ano fiscal ou dentro de um trimestre? Será que faz sentido isso, né? E aí eu acho que o que eram departamentos de sustentabilidade, assim como aconteceu com a inovação, né? Inovação você pensava em inovação, era um departamento dentro da empresa, que não faz sentido nenhum. Como não faz sentido nenhum um departamento de sustentabilidade dentro da empresa. Eu falo que um departamento de inovação que surgiu é para morrer um dia e virar algo, né, completamente integrado, como a sustentabilidade é. Então, acho que quando esse movimento acontece, na sustentabilidade, a caixinha de Pandora abre, né, ela sai daquele departamentozinho, e a inovação também, aí eu acho que publicando resultados de sustentabilidade, aí os reports são muito importantes, né, e tudo mais, o linguajar começa a ficar diferente e ao mudar esse linguajar, isso, na verdade, é o resultado de repensar esses horizontes de tempo, né? Então, eu acho sim que está mudando. Não vou dizer que é a lógica dominante, não é. Eu acho que a lógica dominante ainda é o resultado trimestral, é o fechar o bônus do ano, etc., e, eventualmente, se sustentabilidade for custo, vai para baixo do tapete, ou se inovação for custo, vai para baixo do tapete. Em alguns casos em que você não tem trade-off, né? Você sabe que, a inovação, sei lá, uma tecnologia está super madura, o custo para implementar aquilo é baixo e você tem uma projeção de receita grande, vai. Mas para todos os outros, você tem trade-off, você tem que fazer escolhas, dilemas, né? Então, eu acho que, da mesma forma que a gente está falando das gerações, eu acho que isso está mudando. Startups, vamos dizer assim, que são as gerações mais novas das companhias que estão nascendo, né, com DNA diferente e tal, eu já vejo esse tipo de coisa, né, e até o mundo de investimento, né, pensando nas startups, pensando no movimento de inovação, de você ter aquele capital paciente, né, de você falar, eu não quero resultado imediato, eu quero que você construa um negócio bacana, que vai influenciar, né, e eu sempre lembro de um cartunzinho que é muito famoso de sustentabilidade, que tem assim, um mundo todo pegando fogo, assim, um apocalipse, assim, o pessoal sentadinho dizendo, o mundo acabou, né? Mas por um belo momento a gente gerou valor para os nossos shareholders. Assim, o que você quer no fim do dia? Entendeu? O que é, né? É legal fechar o quarter bem, fechar o ano bem. Mas é esse jogo que a gente quer jogar, né? Pensando em gerações futuras e tudo mais. Então, resposta resumida, eu acho que isso está mudando mais devagar do que eu gostaria, esperaria, e acho que é necessário, mas sim, uma mudança muito parecida com a mudança de gerações. Eu acho que
eu queria explorar um tema que, aproveitando o seu know-how, que é, eu acredito que um elo interessante das agendas de inovação é P&D. Então, e hoje eu não sei, assim, não sei se você acompanha a evolução disso, porque o P&D às vezes está muito separado dessa lógica sustentável. Ou a gente está fazendo mais do mesmo, sabe? Você falou, olha, num primeiro momento a gente estava preocupado com o fim do funil, né? O processo de desenvolvimento de produto, em um segundo momento de produção mesmo, né, em uma escala maior, ele não deve gerar ruído e destruir todo resíduo. Qual é o dano que eu causo para fazer o meu produto? Mas em algum momento, já inclusive com um olhar para uma substituição desse produto por algo mais, mais contemporâneo, menos poluente, ou mesmo mais duradouro, que não tenha que ser trocado toda hora, né? Tem coisas que são puro descarte. O que você acha? Assim? O que você tem visto? Você concorda que essa integração é fundamental? Sim, absolutamente. Eu acho que é absolutamente fundamental. Isso me lembra, quando eu estava fazendo meu doutorado, a gente olhava muito para as equipes de desenvolvimento de produtos. Então, a gente olhava para como é que as pessoas estavam concebendo os produtos. E tem um dado que sempre me deixou assim de cabelo em pé, que é mais ou menos 80% do impacto de um produto é lacrado na fase de desenvolvimento. Ou seja, uma vez que você falou, esse o produto, e eu estou falando produto de uma forma geral, pode ser um serviço também, tá? A lógica é idêntica. Qualquer coisa que as pessoas possam consumir ou usar. Você lacra no momento que você desenhou aquele sistema, vamos dizer assim, aquele produto, serviço e tal. O resto é minimização que você consegue fazer na hora de transportar, na hora de entregar. O teu grau de liberdade cai demais, você não consegue. Então, P&D é absolutamente fundamental. E acho que as pessoas não têm a dimensão disso. Né? Assim, as empresas talvez não tenham essa dimensão. E impacto, eu estou falando todos os tipos de impacto. Social, ambiental, até econômico. O custo do produto, você lacra, 80% dele você lacra no momento que você desenvolveu. Que ele saiu do funil do P&D, né? Que ele entrou lá para outras fases. Então, eu acho que isso é fundamental para nos ajudar a entender que desenhar isso de forma sustentável é fundamental. Então, a sustentabilidade começa lá no comecinho do funil. Não é quando, tinha uma ideia brilhante, agora vamos fazer um ajuste aqui, vamos pintar o treco de verde, né? Fazendo um exagero aqui. Não dá. Faz embalagem de papel. Faz embalagem de papel reciclado, né? Pô, assim, eu aplaudo, mas assim, tem tantas outras coisas com uma alavanca muito maior que você deixou passar. Então, treinar as equipes, colocar critérios, pensar... Tem um monte de modelo muito, muito bem consolidado no mundo acadêmico, infelizmente, né? Que falta fazer essa ponte para o mundo corporativo, principalmente, que dá pra gente organizar essa bagunça, dá pra gente organizar isso de uma forma que as pessoas pensem mais disso. Uma ideia de um curso aqui, hein? Tá ferrado. Pronto. Sim. Mas acho que isso se aplica para diferentes setores de inovação. Sim. E aí eu vou carregar um pouco para startup. Startup tem um ciclo mais simples do que o ciclo de investimento, que é uma ideia. O fundador geralmente traz alguma novidade e ele começa a convencer pessoas que aquela ideia é boa. Aí geralmente ele traz um CTO para ver quando a tecnologia começa a virar um produto. Em determinado momento ele recebe um investimento e começa a reinvestir no produto. E aí se fecha dentro daquele produto. Ele olha pouco para o consumidor, muitas vezes. Na maioria das vezes. Então eu estou aqui fazendo esse microfone, eu acho ele maravilhoso. Em momento algum eu pergunto para quem vai comprar se ele quer comprar esse produto. E aí mercado, né? O marketing entra geralmente no momento mais grave, que ele já recebeu o primeiro investimento, já desenvolveu o produto, já montou a empresa, já tem uma equipe, e o investidor, para dar o segundo round, ele fala, e aí, vai vender? Vai crescer? E não teve, da mesma forma que não tem o pensamento inicial no sustentável, também não tem o pensamento inicial no futuro da perpetuação dessa empresa que está crescendo.
Então, acho que esse olhar de P&D de uma forma mais ampla, se preocupando com que ramificações e consequências aquilo vai ter, tanto para uma empresa, um produto ou um serviço, é uma coisa que acho que o meio acadêmico pode trazer muito forte. Sim. Mas que essa conexão com o mundo corporativo, político, o ecossistema como um todo, é uma bandeira que pode ser levantada inicialmente por um curso, mas por um tema e ser expandida. Sem dúvida. E eu brinco, né? Porque a cabeça de engenheiro, né? Assim, eu conversava com a galera de P&D, assim, você vai falar de sustentabilidade e eles não entendem, né? Não entendiam, pelo menos. E eles falam, não, é um requisito do produto. Ah, tá, requisito eu sei o que é. Então, porque né, você encaixava nisso. E era um pouco disso, né? Então, assim, você deu o exemplo do microfone. Pô, se você não conhece quem vai usar, se você não tem a mínima ideia de como é que aquele produto vai viver no mercado, cara, de novo, você lacrou todas as decisões quando você resolveu o primeiro investimento e lançou o primeiro produto ali. O que você vai fazer? Né? Aí você descobre que teu cliente não quer um microfone desse tipo, quer de outro tipo, mas seu produto já está pronto. Você já escolheu a tecnologia, tudo, material, né? O processo de produção está definido, os fornecedores estão definidos. O que você vai fazer? Você pode trocar um fornecedor ou outro, você pode falar, tá bom, não vou fazer mais esse material, vou fazer de outro. Mas a estrutura dele, fundamental, vai ficar a mesma. Então, sua margem de manobra é muito pequena. Então, adorei a analogia. Eu acho que é o mesmo tipo de raciocínio quando você não centraliza em quem vai usar, né? Exatamente. Em quem vai... No nosso caso aqui, é o mundo todo, né? Somos todos nós. Somos todos nós, exatamente, perfeito. Faz todo sentido. Eu acho que tem um caminho, né, bem interessante que pode ser percorrido aí quando a gente fala dessa conexão das agendas, porque até por uma questão orçamentária, né? Assim, normalmente você tem orçamento de P&D. Sim. E orçamento de ESG pode ser menor, né? Até, eu diria, eu tô assumindo isso como uma verdade para uma boa parte das empresas. Para uma boa parte das empresas. P&D é algo que já se entende. Né? Então, se você pode trazer esse olhar da sustentabilidade para uma fase bem, eu diria, inicial do processo de pesquisa, eu acho que dá para colher frutos. Certo? Sim, com certeza. Eu tenho uma outra pergunta que é provocativa também, assim, porque a inovação, né, ela vai trazer sempre para a gente aquele dilema de será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? Eu estou olhando aqui, eu vou dar um exemplo. Quando a gente pensa em ESG, né, eu estou vendo uma xícara cheia de caneta. E eu não sei se vocês compartilham comigo desse sentimento de que é uma quantidade de caneta. Você já percebeu isso? Sim. A quantidade de canetinha que fazem. Em todo lugar que você vai, te dão uma caneta e um bloquinho de papel. Eu estou começando a utilizar. Se eu vou em algum evento e a pessoa me dá um caderninho e uma canetinha, eu falo, obrigado, guarda isso já tenho pro próximo evento, porque... Até para repassar tá difícil. Porque eu recebo até que eu chego na empresa e falo assim, alguém quer? Não, já tem. Não, já põe tudo dentro da ecobag, né? Ecobag. Esse dilema que eu estou querendo trazer, a gente entra, né, num ciclo repetitivo de consumo e às vezes ele beira o ridículo. Essa questão assim, que eu estou trazendo todo evento que você vai te dá uma bolsinha de tecido reciclado com papel e caneta dentro, entendeu? Que, tipo assim, eu não tenho mais o que fazer com aquilo. E o P&D deveria, né, se a gente para pensar em inovação como algo que gera realmente impacto, a inovação deveria falar, cara, eu queria desenvolver uma caneta digital e você fala aqui, fala nota, lembrete, ele grava numa pasta de lembrete. A outra você fala desmaterializar, coisas legais que assisti no evento, arquivo, né, e ele já vai criando como se você tivesse em cada página criando uma notinha que é muito mais inteligente do que uma caneta, certo? Mas óbvio, você vai ter que ter paciência, porque as pessoas vão demorar para adotar aquela inovação, para entender e usar. Né? Então,
trabalhar esse trade-off. Porque eu acho que uma coisa assim, já é um caminho, né? A gente está concluindo aqui pela nossa conversa que integrar as agendas de P&D, né? Mas ao mesmo tempo, isso não vai resolver esse tipo de dilema na inovação, né? Assim, cara, você está fazendo P&D porque você pode entrar vou fazer uma pesquisa para criar uma caneta ultra sustentável, né? Você vira, não, mas que adianta? Você vai continuar fazendo 1 milhão de coisas que né, quantas canetas uma pessoa precisa? Eu tive Essa é uma boa pergunta. Podemos estimar. Eu acho que o mundo é muito mais obediente nesse sentido do que criativo no ponto de vista da solução. Então, em algum momento, alguém falou que caneta e bloco era legal. Era legal. E aí todo mundo faz, todo mundo recebe e ninguém fala, não quero mais. Não quero mais. Você até espera receber, né? Pô, cadê a bolsinha? Esperar no sentido de expectativa, né? Não necessariamente você queira aquilo, mas o meu ponto é o topo da pirâmide decide a tendência. E demora um tempo gigantesco para chegar na base da pirâmide. E é a base da pirâmide que muda o comportamento. Eu acho que a gente poderia, através de P&D, através de inovação, através de sustentabilidade, tentar rever um pouco essa ótica. É óbvio que essa afirmação é muito simplista, e eu não quero aqui... Mas como é que eu engajo muita gente em alguma coisa importante para provocar para cima uma mudança, né? Eu acho que inovação tem muito a ver com isso. Sair um pouco você usou um termo aí que é o lacrado, da ideia lacrada, que é feita, e ir para um negócio mais colaborativo. Sim. Então, assim, como antes de lacrar, eu envolvo muita gente para poder fazer uma coisa mais que faça mais sentido. Você já viu alguma coisa nesse sentido? Faz sentido para você? Faz sentido, até porque eu vou tentar juntar essas duas ideias. Desculpa ter eu acho que não, eu acho que foi super interessante o gancho. Eu brinco que sustentabilidade sempre tem um inimigo a combater, né? Então, assim, eu brinco com canudinho de plástico, por exemplo. Não, agora é canudinho de bambu, canudinho de aço e não sei o que e tal. E aí entra-se as eco bags e todas essas coisas e tal. E assim, de novo, vou usar o mesmo termo que eu usei antes. Eu aplaudo essas iniciativas, porque significa talvez seja um sintoma de uma preocupação maior sobre o tema. Porém, na boa, o que isso vai mudar? Né? Assim, dado os grandes desafios que a gente tem. Porque a gente não está preocupado em mudar o tipo de material de um canudo. Isso pouco importa. A gente está preocupado com coisas grandes. Esse é o ponto. Sustentabilidade, os grandes desafios que a gente tem diante de nós são coisas grandes, são coisas gigantescas. Quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de migrações forçadas, a gente está falando de cidades litorâneas sumindo, a gente está falando de uma temperatura para muitas regiões insuportável, a gente está falando de secas, enfim, padrões absolutamente extremos que vão mudar a forma com que as pessoas vivem, no seu sentido mais íntimo. O canudinho vai mudar isso, a sacolinha vai mudar isso? É uma cosquinha perto do que a gente precisa fazer. Então acho que a gente precisa pegar os inimigos certos. De novo, a sacolinha é legal, o canudinho é legal, eu acho que, de novo, sinaliza a virtude, sinaliza o valor, o que é legal e abre a discussão. Mas a gente tem que mirar em coisas como envolver a base da pirâmide, olhar para os grandes números, para os grandes impactos e entender como é que isso acontece, né? Eu acho que as empresas estão, assim, eu não consigo dizer um exemplo específico, mas eu consigo dizer talvez um movimento que vai um pouco na linha do que você está dizendo, que assim, o que está acontecendo, né, com a mudança de hábito e consumo das pessoas. Eu acompanho muito, por exemplo, o setor de alimentos, né? Uma parte da minha pesquisa é em proteínas alternativas, né? Então, como é que você alimenta, né, uma população crescente de forma sustentável, basicamente, né? E especialmente sem depender, né, de agricultura animal, por exemplo. E aí você tem questões do tipo, pessoas que mudam a alimentação por N razões, e as empresas estão lá entendendo como é que essas coisas estão mudando, né? E é um movimento que, na minha leitura, precisa se massificar, né? Porque hoje você tem, por exemplo, as grandes inovações em proteínas alternativas, você tem uma pancada de startup fazendo coisas assim, surreais do ponto de vista de biotecnologia, do ponto de vista de engenharia, assim, surreal, imprimindo carne, a tal da carne cultivada,
das proteínas de planta, enfim, é um mundo fascinante. Porém, é a topinha da pirâmide, né? Hoje, se você quiser ir em qualquer supermercado do Brasil para comprar um plant-based burger, você vai pagar 2 hambúrguerzinhos, R$40, 30 e poucos reais. Então, assim, tem a base da pirâmide no sentido de socioeconômico, digamos assim, mas tem a base da pirâmide também de entender como é que as pessoas estão repensando o consumo. Eu usei o exemplo de alimento porque eu acompanho as startups desse setor e as grandes empresas também estão trazendo isso para dentro, né? Tive com o pessoal da JBS recentemente, né, que fez programas com a gente lá no INSPER e tal, discutindo esses temas, né? O CEO, né, discutindo esses temas, falando da fábrica de carne cultivada que eles compraram na Europa. Então, assim, precisa disso, né? E eu acho que a parte do P&D passa por remodelar o processo também. Então, né? Inovar no processo também. Eu posso fazer uma coisa? Me empolguei. Eu acho que você falou uma coisa, assim, que eu queria tudo bem, o P&D, eu acho que tem o P&D, né, que está trazendo uma nova ótica, no plant-based proteins, e por aí vai, uma série de outras, né, inovações de ponta que a gente está vendo que trazem uma alternativa completamente diferente. Né? Aquela coisa que a gente vê que é transformacional mesmo, né, do ponto de vista de criação. E eu vou voltar no canudinho, né? O canudinho, eu acho que ele tem um papel também de levar para a grande maioria da população uma consciência. Porque, por exemplo, quando a pessoa, o cidadão comum, chega num contexto onde não pode mais canudinho de plástico, aquilo não é legal, ele fala, olha, o plástico é um problema. E isso gera uma consciência de que aquele tanto de plástico que você está descartando, né? Quando eu falo da ecobag, coloque esse papel dentro, né? Que se você vai em 3 eventos por semana, você chega em casa, você é uma papelaria, acumula lixo desse jeito, assim, né? As pessoas vão começar a falar, olha, não precisa. Né? Às vezes você não precisa comer tanta carne, porque até hoje, né, assim, comer sem carne não é legal. Não é legal. Assim, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, né? Eu preciso dar o presente para alguém que chega. Se eu não der um santinho para alguém que veio me visitar e a pessoa foi embora sem a bolsinha e o papel, eu não recebi ela direito. Certo? Então, vai entra a questão da expectativa também. Mudou os valores. Né? Você fala assim, cara, eu não tô, assim, não precisa. Né? Se você muda, por exemplo, presente, né? Se você fala quantos presentes uma pessoa precisa ganhar por semana, né? Criança, assim, quantos presentes eu preciso dar pro meu filho? Pois é. Eu tenho esse dilema, tô com um pequeno de 2 anos e a gente sempre discute essas coisas. Quantos brinquedos ele não pede, você precisa ganhar? Tanto quanto você imagina que ele quer. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Então, porque a gente acha que para gostar tem que ficar dando 1000 brinquedos. Tem que materializar o sentimento. Né? Exato, no objeto. Então, eu acho que o canudinho e N outras coisas que a gente começa a questionar, eles mudam o comportamento de consumo. Né? Por isso que eu disse, eu acho que é um mecanismo maravilhoso de sinalizar a virtude, sinalizar o valor, né? E eu acho que esse é o papel, e o papel, para mim, é esse, ponto. Né? Eu acho que tem outras coisas em cima disso que são muito importantes serem construídas. Tanto que eu acho que o movimento acaba indo para isso, né? As gerações pegam esses símbolos, vamos chamar assim, para combater, né? Para falar, olha, não é legal e tal. A carne acho que é um exemplo um pouco mais, muito mais impactante do que o canudinho, mas é o mesmo. Eu queria... Aí vai, você. Não fica bravo comigo, eu não quero. Não fico bravo com ninguém, né? É porque a gente tem a questão do tempo aqui, de forma alguma. Mas eu queria pegar o exemplo da carne e fazer um paralelo com o que eu falei da base também ser envolvida. Sim. Eu acho que o mercado de indústria e varejo é muito conectado, baseado no modelo que a indústria propõe para o varejo o que ele vai vender. O que ele vai vender, sim. E quem distribui é o varejo. É isso. E está me contando que a JBS, por exemplo, está fazendo estudos, mas no final das contas é quando ela vai entregar isso para o varejo, seja próprio, seja o varejo que mais distribui, que é o varejo
supermercados e por aí vai. Como inverter isso, né? De novo, eu estou com o topo da pirâmide, que nesse caso é a indústria, e a base da pirâmide, que é o varejo, se envolvendo zero com essa questão. Então você falou, tem centenas, dezenas de startups criando projetos inacreditáveis, que a indústria vai comprar quando ela quiser, nos programas de inovação aberta. Isso. E vai morrer, ou vai falar assim, não, vamos pegar o business as usual, o que eu já faço, e vamos segurar o quanto der. Se eu mudasse o sentido, o varejo entendesse que se ele distribuir produtos diferentes, ele pode criar um novo varejo, e aí muito mais gente vai ter acesso muito mais rápido, você inverte a pirâmide. Inverte a pirâmide, sim. Sim, perfeito. Tô falando merda? Não. Você até me fez lembrar de um... A gente tá falando... Até agora não, né? A gente tava falando de Reino Unido, né? Londres, Glasgow. Acho que um exemplo... Bom, primeiro, concordo 100% com o que você disse. É isso que acontece. Tanto que eu já cansei, e imagino que a maioria das pessoas que trabalham com proteínas alternativas vão concordar comigo, eu já cansei de ver startup morrer porque não consegue distribuir. O produto é ótimo, o produto faz sentido, tem qualidade, piriri pororó, mas não distribui. Não consegue sentar na mesa com os grandões e dizer, olha, meu produto precisa estar junto com o produto da JBS, morre, né? Morre na distribuição. Produto físico, a gente sabe como é que funciona. Tem que ter canal de distribuição, aí vai para online não funciona, as pessoas não conhecem, enfim. Vocês sabem disso infinitamente melhor do que eu. Tem um caso, e acho que a gente está falando de Reino Unido, eu vou voltar para lá, que eu acho que é muito interessante, porque o Reino Unido tem um percentual razoável de pessoas veganas e vegetarianas, mas não é o maior do mundo, em termos proporcionais, mas é um país em que você tem opções distribuídas em todo quanto é lugar. Eu sou vegano, por exemplo. A minha vida lá era maravilhosa. Eu falava que eu ia no podrão da esquina, o cara fazia um kebab podreira, o cara sabia o que era vegano e sabia que tinha uma versão vegana. Aqui ninguém tem a menor ideia. Aqui, antes, a mesma coisa de sustentabilidade. Falava vegano, a pessoa, meu Deus, o que é isso? Agora fala, você não come o que... Sabe, já tem um negocinho. Mas o que eu quero dizer? Porque tem algumas redes de varejo britânicas, em especial o Tesco, que têm feito experimentos nesse sentido e são muito mais abertos a olhar para o que os consumidores e consumidoras estão dizendo. Tipo, procurei um hambúrguer plant-based e não tinha, e não sei o que, tarará. E sentar na mesa com os fornecedores, inclusive startups, né, tanto que acho que ontem eu vi uma notícia muito legal, que eles começaram a distribuir o produto de uma startup chamada Juicy Marbles, que eles estão fazendo steaks finos, assim, eles usam uma tecnologia muito legal para fazer, tipo, filé mignon, sabe, cortes nobres, porque hoje você tem hambúrguer que é uma podreira lá, né? Agora, os cortes mais finos e tal, que você espera de um filé e coisa assim, não existe. A Juicy Marbles é uma startup que tá tentando resolver isso. E o Tesco vai começar a distribuir os produtos dos caras. Mas não é porque os caras sentaram na mesa e tinham poder de barganha e fizeram o top-down clássico da indústria. Não. Porque o Tesco tem uma abordagem diferente para isso e um país que tem uma abordagem diferente para isso, né? Ou seja, não são os veganos e vegetarianos do Reino Unido que fazem pressão para ter em todo lugar esses produtos. Mas você concorda que se o Carrefour, o Pão de Açúcar, chegar e falar o seguinte, eu tenho uma área só de carne não animal. Vem aqui e enche a prateleira. Você vai ver que... Não, varejo, televisão, internet. Vem aqui que você vai ver como funciona. Porque hoje ninguém experimenta porque não tem. Sim. Quando tem é caro. Sim. Ninguém compra e aí não vende porque não tem ninguém para comprar. Exato. Então é impossível. Uma ideia. Eu vou propor pro Mambo montar um hubzinho de inovação lá dentro do... Então, mas eu pensei nisso. Né? Eu acho que eu pensei nisso. Seria sensacional. Então pintou um curso. Boa ideia. Pintou um curso. O Mambo está nos ouvindo. Exato. Não, mas eu vou levar a sério isso. Se quiser, a gente vai junto. Eu vou levar a sério. Inclusive, só comida nova. Já que vocês se animaram com a Food, tem vários estudos olhando qual que é o melhor jeito de organizar isso. Se é junto da carne real, digamos assim, ou se é numa prateleira separada e que todo mundo vai lá e fala, que legal, tem aqui. Então dá super pra explorar essas coisas. Sim. Eu adorei a ideia do bottom-up aí, né? Sim. Da base pra cima, cara. Isso faz todo sentido.
Eu acho que o P&D, Vai ser minha tese. Não faço mestrado ainda. Mas poderia, se tiver interesse, vamos. O P&D, assim, tem coisas, né? Esses dias eu tenho uma amiga que montou uma marca nova de joias que usa diamante de laboratório. Eu nem sabia que existia. É um pouco da ideia da carne cultivada, Assim. só que é um processo mais consolidado. Lab Grown Diamond. Lab Grown Diamond, sim. É incrível. É super legal a marca dela. Chama Naive. Eles legal. têm, então No Brasil, tudo reciclado. Que legal. Então o ouro ele não é o primeiro uso, né? Então você também aproveita uma coisa que normalmente é cheia de... Você recicla o material. E o laboratório é lab grown. Que legal. Eu achei bem interessante, é uma coisa que eu tinha ideia, né? Então você vai vendo que tem alternativa de escolha, né? Dá pra gente... E você continua gerando riqueza, desenvolvendo a economia. Sim, com certeza. Eu acho que esses modelos de economia circular, eles são um convite, são um menu de inovação muito interessante. Sim. Direcionados por desafios de sustentabilidade, como a gente estava conversando. Então é isso. Caminhando para o final. Lógico. Hoje eu vou fazer o seu papel. Exato. Mas você quer... Não, eu ia comentar, eu acho que além dessa questão do P&D, né, e desses produtos extremamente inovadores, assim, que são uma alternativa, né, que a gente também explorou aqui durante a nossa conversa. Acho que fica a dica para o pessoal para explorar também novas possibilidades da economia, o second hand mesmo, aquilo que é... Sim. Fala, puxa, eu acabei de descobrir que, conversando com uma pessoa que é do mundo de relógios, que a Rolex agora vai fazer também todo um processo de recompra de relógios. Eles restauram. São coisas que duram a vida inteira. A gente qualidade do produto. Exato, esse é o ponto. Você pode... Quanto mais história, melhor, né? Você tem todo um mecanismo... O mercado de luxo você é mais conhecido, com certeza. E propostas que fazem sentido. Exato. A perpetuação mais inteligente, sem produzir mais coisa. E você continua, né? Gerando movimento de transações, né? Exato. Que de alguma forma elas geram riqueza e movimentam a economia. Uma coisa que você tem, que eu posso estar precisando, você não usa mais, né? A gente mal explorou aqui hoje essa questão toda também do compartilhamento. Que a gente eu ia falar de servitização, né, que é o processo de você criar serviços em cima de produtos, que é basicamente isso. Né? A gente pode fazer um episódio mais um desses. Não, com Vinícius e só de se aprofundar em temas específicos. Tem sistemas, produtos e serviços, que a gente trabalhou muito nisso, para servitização, tem muita coisa legal para explorar. Eu acho que dá pra gente ter um episódio só pra gente explorar isso. Esses modelos. Claro, sou parceiro. Pra que eu vou comprar uma coisa que eu uso uma vez por ano? Justo. É esse mindset. Minha filha, esse ano, tomou um puxão de orelha, né? Pai, qual é o vestido do Réveillon? Eu falei, do ano passado. Do ano passado. Ou do retrasado. Mas eu vou repetir do ano passado, então usa do ano retrasado. E ela as pessoas não vão lembrar. E ela refletiu e falou, e tá começando essa coisa, né? Então, mas veja só, olha só que legal. Algo cool, né? Então, mas mesmo isso que a gente tá normalizando agora, se a gente falasse isso há 10 anos, era horroroso. Era, enfim, assim, uma ofensa. Assim, você não vai ter um vestido novo. Cara, o meu Rolex, eu quero comprar um novo. Sabe essa coisa de... eu uso uma jaqueta super pesada um dia por ano em São Paulo, que faz um frio do capeta. Por que eu vou comprar esse negócio? Por que eu vou ter isso juntando pó? Isso era impensável antes, né? Eu acho que da posse, né? Que é o que a gente pode explorar. Historinha boa é a que acaba com gosto de quero mais. Senão, vamos parar. Senão, parar no auge. Parar no auge, exatamente. Como a gente fazer igual o Pelé, né? Vamos fazer aquela pergunta. Não, vamos sim. Vamos sim, porque vai que ele assiste um episódio. Aí. Então a gente sempre termina com uma pergunta aqui que a gente queria saber um conselho de vida seu.
Então, assim, independente do professor, independente do pai, independente do profissional, do consultor, certamente você aprendeu alguma coisa na sua vida que, se você fosse passar para alguém que você conheceu hoje, tipo eu, o que você me falaria? Cara, te conheci hoje, gostei de você, mas deixa eu te dar um conselho. Boa. Eu vou dar um conselho ligado ao que a gente falou. Consuma menos proteínas animais. Acho que esse seria o maior conselho que eu poderia dar. Porque eu acho que tem um impacto na tua saúde, tem um impacto no meio ambiente e fundamentalmente tem um impacto para os animais, que é um tema que também é sensível para mim. Se precisa dar um conselho, eu daria isso, porque vai ser uma alavanca grande de mudança de vida, não só sua, mas de todo mundo. Eu diminuí, viu? Tô seguindo seu conselho. Olha só. Já tinha, quando eu descobri. É verdade, você viu meu prato, falou, cadê a carne desse prato? Cadê Aqui na empresa, um dos diretores também é vegano. E eu confesso que eu tô prestando mais atenção nisso, vendo ele almoçar com a gente. Mas legal, Vinícius, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazerzaço te conhecer. Eu acho que... Eu não vou falar o que eu ia falar, mas foi muito legal. Acho que rolou um papo muito interessante, fluido. Queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, imagina, é um prazer. E você encerra hoje? Encerra. Então, por favor. Agradecendo a todo mundo, espero que tenha, sido... Eu adorei o papo. Foi muito divertido. E vamos fazer um só sobre compartilhamento. Vamos. Shared economy. Que é um modelo que, puxa vida, você compartilharia, a gente pode fazer só com casos, vamos trazer de lá, mas assim, quem compartilharia o quê? E como, né? E como. Obrigado. Então, até o próximo episódio, pessoal, do nosso podcast, nosso videocast de inovação e ESG, uma parceria do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha, do INSPER e da Monk. Obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado.